Olá, internauta, uma ótima noite para você que está nos acompanhando agora pela programação da Creative TV São Paulo. Está entrando no ar o nosso encontro do Olhar Humano, aqui trazendo sempre uma novidade a mais, dessa vez trazendo os detalhes aqui para a Creative TV São Paulo e também através da nossa grade da Creative TV Brasil. Uma ótima noite também para você que está nos acompanhando através do aplicativo da Play Store e também através da rede de sites parceiros na programação 24 horas, para você que nos acompanha, seja ao vivo ou na programação gravada. É um ótimo momento estar com você e poder trazer mais detalhes em relação a esse programa que tem conquistado mais gente ainda, tem conquistado mais público. Cada dia que se passa é um sucesso absoluto devido aí aos vários temas interessantes que nós trazemos aqui, sempre com uma pauta diferenciada e principalmente quando se fala em relação ao trabalho desenvolvido e os novos braços da psicologia nos tempos de hoje. E é claro, hoje nós vamos abordar sobre yoga. Dr. Nelson já tinha avisado no último programa que ia trazer uma entrevista bem especial aqui falando sobre esse tema. E já está tudo pronto, o Dr. Nelson está no nosso estúdio, está lá em São Paulo para falar com a gente em relação ao programa de hoje e muito mais coisas interessantes. Fica aí que o programa está só começando, serão 30 minutos de uma conversa maravilhosa, boa e que vai fazer diferença no seu dia a dia. Doutor Nelson, um prazer estar contigo novamente, boa noite. Boa noite, Anderê, boa noite, telespectadores da Creative TV, programa Olhar Humano. Como você falou, essa entrevista foi muito bacana, muito interessante. O Anderson Pires, que é o entrevistado, ele vai contar a história de superação dele, que por ele ter passado por um problema sério de bipolaridade, ele acabou superando, praticando e hoje sendo professor de yoga. E vocês vão adorar a aula dele, a entrevista, aliás, que foi gravada ao ar livre, Janderê. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Gente, olha, é maravilhoso. Qual foi? Foi numa praça, foi, doutor Nelson, que vocês gravaram? Foi numa praça aqui em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, numa segunda-feira pela manhã, que a gente gravou um pouco antes dele começar as aulas dele. Ele foi muito gentil em ceder a aula dele. É um parque maravilhoso que todas as segundas-feiras pela manhã ele leciona lá. Ah, que coisa boa. Bom, antes da gente começar a entrevista, a exibir a entrevista aqui sobre yoga, o que é que tem a ver psicologia com yoga, você vai saber daqui a pouquinho. Mandar um abraço aqui para o Antônio Farias, Jaice Dantas, Marcos Lima, Vanessa Kelly, Nina Putêncio, Ana Lígia Marinho, Marcinha de Lima, Maria Eunice, Faustino Filmagens, lá em Boa Vista, aqui na Paraíba, Fabrício Medeiros está nos assistindo em Belém do Pará, a Titinha Silva também, Berenice Dantas nos acompanhando. Doutor Nelson está conquistando a legião de convidados e de amigos aí para o programa. Eu fico muito grato a todos, desculpa te cortar, Xavier, eu fico muito grato a todos, os telespectadores que tanto estão prestigiando o programa, que nos fazem nos sentir muito felizes de cada vez mais trazer conteúdos mais interessantes para eles. Podem contar sempre com a gente aqui. Muito obrigado. Exatamente. Bom, e para você que está nos acompanhando aí, se você nunca praticou yoga, através dessa entrevista você vai ter uma ideia bem especial. E para você aí que está nos acompanhando, onde quer que esteja, acompanhe essa entrevista, lembrando que ela fica disponível logo após o programa na nossa página da Creative TV São Paulo, na página da Creative TV Brasil e através também do canal do YouTube do Dr. Nelson. Basta você digitar Nelson Luiz Raspes, que fica disponível após o programa. Além disso, para você que tem um aplicativo no celular ou através da rede 24 horas, você vai acompanhando aí reprises desse programa durante toda a nossa grade de programação. Então, o Dr. Nelson conversou com o professor de yoga, Anderson, que ele vai falar com a gente hoje sobre a importância dessa prática que tem conquistado cada vez mais adeptos pelo mundo todo. Veja só. Olá, amigos do programa Olhar Humano, telespectadores, como vão vocês? Tudo bem? Estou eu aqui novamente, Nelson, psicólogo, para gravar mais uma entrevista. E como vocês podem observar, hoje aqui o ambiente é bem diferente, né, do que o espaço que eu costumo gravar. Eu não estou no consultório, eu estou no parque público aqui em São Bernardo do Campo, um parque maravilhoso, o dia está maravilhoso, com muita natureza à nossa volta. Vocês podem ver aqui no fundo muitas árvores, plantas, aqui é um espaço onde as pessoas fazem muita caminhada. E aqui, por que eu vim aqui no parque, né, fazer aqui essa entrevista? Porque eu estou aqui com o Anderson Pires. O Anderson Pires, ele é professor de yoga
E eu gravei umas aulas com ele, tirei várias fotos que eu vou colocar no post aqui depois lá na página da emissora. E o Anderson, ele gentilmente ele cedeu essa entrevista pra gente, porque ele vai contar um pouco da experiência de vida dele, de tudo que ele passou. Mas antes de qualquer tudo, Anderson, obrigado. Nada. Obrigado. O Anderson é um cara sensacional, é um cara incrível, ele tem uma história de vida incrível, de superação. E ele vai dizer o porquê que ele foi praticar yoga e o que leva ele a lecionar yoga. Anderson, mais uma vez, obrigado. Legal. Conta pra gente aí a sua história, do que levou você a ser um praticante e um professor da área de yoga. Certo. Então, eu, dos 19 anos até uns 23, 24 anos, logo após a separação dos meus pais, eu tive problemas com bipolaridade. Bipolaridade. Então eu fui internado umas 6 vezes, né, umas 6 crises. E por mais que eu tentasse, sabe, medicação, terapia, nada assim surtia efeito por muito tempo. Às vezes eu ficava 2 anos, 3 anos sem crise, mas elas vinham. E eu já estava assim, perdendo minhas energias, porque eu não sabia mais o que fazer. E surgiu uma coisa até meio intuitiva, né, de praticar yoga. Eu vi em alguns livros, alguma coisa assim, falei, eu vou praticar. E comecei a praticar, talvez até a família ia meio contra, falavam que era meio caro na época, a gente tinha uma situação financeira, para mim estava bem difícil, mas eu comecei a praticar. E sem entender muito bem o porquê, né, eu fui melhorando. Me apaixonei, então eu estudava muito, eu tinha tempo, eu estudava muito. E logo em seguida me chamaram para dar aula. E depois eu comecei a dar aula e eu comecei a fazer um curso mesmo de formação. Porque no começo eu dava aula até de graça, realmente pelo prazer, né, de dar aula, de passar um pouco essa filosofia. E aí vieram convites mesmo sérios, né, de dar aula realmente. E aí eu fiz o curso, me formei e continuei estudando com vários professores, fazendo vários cursos de especialização. E depois de uns 10 anos eu comecei a observar, falei, eu não acredito que eu não tive mais crise. Então eu usava a medicação, né, até hoje eu uso a medicação, uma dosagem muito baixa, uma dosagem de manutenção, mas eu não tive mais crise. Então quando deram aí talvez uns 10 anos sem crise, eu comecei a escrever um livro. E comecei também de maneira, vamos dizer assim, tranquila, né? Fui escrevendo. Demorou uns 4 anos, mas eu acabei publicando o livro também. Que legal. Qual que é o nome do livro, né? Bipolaridade, Convívio, Sintomas e Equilíbrio. Sensacional. E o que você conta nessa história do livro? Então, no livro eu conto, ele é biográfico, né? Então eu conto a história que eu tive, falo bastante dos sintomas, né? De como eles atuam, o que eu sentia. E é um livro que não é denso, é um livro curtinho, justamente porque eu pensava assim, se uma pessoa está com depressão ou está ansiosa, ela não vai ter como ler um livro muito grande. Então um livro menor, ela consegue ler. E isso realmente aconteceu, porque eu já encontrei com várias pessoas que têm o problema, que falam que não leem, não conseguem ler, mas o meu livro elas conseguiram ler, pelo fato de ser muito rápido. Entendi. E é um livro, fácil leitura também. Fácil leitura, é um livro de 100 páginas, então é um livro que a pessoa pega rapidinho e lê. Nós vamos postar a foto do livro depois para vocês verem. E tem outro fato interessante, é que eu vou colocando os passos. Esses passos de recuperação, vamos dizer, é muito baseado no yoga. O yoga ele tem yamas e niyamas, que são 10 passos, e eu procurei usar um pouco desses passos do yoga, porque um dos objetivos que eu tinha é ajudar as pessoas a fazerem um trabalho de autocura, porque tipo, na minha prática de yoga, o que eu percebi foi um processo natural de autogerenciamento, vamos dizer, de autogerenciamento da minha saúde. Antes, talvez, eu colocava a responsabilidade da saúde nas mãos do médico, e talvez normalmente a gente faz. Né? E dos remédios, né? Então o médico e o remédio faz e eu vou sendo paciente, né? Estou ali paciente esperando as coisas. E no meu caso, eu procuro atuar e deixar
assim, uma porcentagem de responsabilidade muito menor para o médico e para o remédio. Eu faço a maior parte. Entendi. Essa é a intenção. Entendi. Então, pelo que você está falando, a prática da yoga te trouxe um equilíbrio sensacional, né? Porque 6 internações não é fácil. E eram crises de euforia muito fortes que eu tinha. Então não tinha muito como segurar. Ninguém conseguia segurar. Era questão de uma semana eu já estava no hospital, né? Eu começava mal, em questão de menos de uma semana eu já estava internado. Então, algo maravilhoso no yoga, até que eu venho estudando, é como ele atua. E ele atua de maneiras assim tão amplas que é até difícil explicar. Sabe? É muito amplo, porque você pega o corpo, então ele trabalha em órgãos, aí ele trabalha em glândulas, aí ele trabalha no sistema respiratório. Então nessa parte física, espetacular. Aí também na parte assim mais sutil um pouco, você tem, vamos dizer assim, bloqueios, né? Quando você tem emoções fortes, você gera no corpo, parece assim que são coraças, né? A gente chama de coraça emocional no corpo. E as posições intensas, elas vão quebrando essas coraças. Então, muita coisa vai acontecendo quando se quebra essas coraças, não é? Tem esse ponto. E depois, um ponto espetacular é a parte de filosofia, de conduta. Então, você tem, eu acho que pelo menos esses 3 pontos, né? Atuando. Então, a filosofia, a maneira de enxergar a vida também foi crucial, né? Porque a maneira que enxergava a vida me levava a adoecer. É importante o que ele está falando, a maneira como a gente enxerga a vida. Escutem bem isso. Então, eu percebo também uma coisa interessante, né? Porque a doença, né? A bipolaridade, como as doenças mentais, eles dizem muito, né? Que tem a ver com hereditário. Não, a doença é hereditária. Porém, eu percebo também de outra forma. A minha mãe, por exemplo, ela tem o problema. E eu, dentre eu e tem minhas irmãs, eu sou o mais parecido com ela na maneira de enxergar a vida. E eu desenvolvi, vamos dizer, as características da doença, né? Mas depois que eu comecei a mudar minha maneira de enxergar, também começou a diminuir. Então, a doença parece que não é do hardware, né? Não é do corpo físico, é do software, né? É da parte mental que o pai passa. Então, verdade, se você às vezes prestar atenção, o filho que tem a doença do pai ou da mãe, ele também pensa de maneira parecida àquele pai e àquela mãe que tem aquela doença, né? Isso então, é fato, sensacional. Então, eu tenho conversado bastante com isso com algumas pessoas, tenho discutido e tenho procurado estudar isso direitinho, porque quando você muda, vamos dizer, esse software, né, muda a maneira de enxergar, você também vai desfazendo a doença, né? E aí você se liberta de uma série de coisas, né? Sim. Sim. Bem isso, né? Você se liberta de uma série de, talvez até de crenças, né? Sim, é impressionante, né? Por exemplo, a relação de família, muita coisa veio, por exemplo, na relação familiar, né? Porque antes eu tinha um apego muito grande à família e percebia que esse apego gerava muita dor, não é? E hoje eu diminui o apego e gerou menos dor. Olha que interessante isso. Né? A relação com os pais, né? Tipo, eu sentia muito, né? Pelo pai e pela mãe. Depois eu comecei a analisar, eu falei, são seres humanos, né? Como eu. E tem direito à liberdade, né? Então, conforme eu vou dando liberdade para eles, eu também fui ficando livre. Olha, que sensacional isso. E dando liberdade para eles, eu livre, também ficou mais leve. Então, tudo que acontece com eles, acontecia comigo. Então, me afetava, né? Eu era muito afetado pelas situações. E eu vejo, hoje eu falo, é uma característica patológica, né? A situação externa me interferir tanto, atuar tão forte em mim. Então, uma das coisas fortes do yoga que eu vim percebendo é ser menos afetado, né? Olha que interessante. E eu comento isso também nas minhas aulas, né? De não ser tão afetado. Então, o mundo interno, ele é construído, ele é organizado através da prática,
e a gente é menos afetado pelo mundo externo. E outro fato maravilhoso e assim, muito marcante para mim, é de, nesse tempo, eu ter dado muita palestra, de já ter aparecido muito aluno que veio me procurar justamente por ser ou bipolar ou ter depressão, né? Foi um fato assim marcante, né? Teve uma aluna de São Paulo, uma pessoa que era de longe, e eu comentei com ela da aula, falei, olha, eu moro longe, eu teria que cobrar mais, ia ficar difícil, você não quer um outro professor? E ela falou, não, é você, eu quero é porque é você. Você é o cara. É. E realmente, eu dei aula para menina que estava numa crise de depressão há muito tempo, e ela melhorou. E pelo que eu acompanho, ela progrediu e está bem há muito tempo. Poxa, incrível, eu adoro essas histórias. Porque ela aprendeu a gerenciar, né? Então eu dava aula e explicava para ela como gerenciar. Teve uma outra também que tomava tipo 10 comprimidos por dia. E quando eu terminei, a gente ficou acho que uns 6 meses, 10. ela estava com 3. Estava com 3 comprimidos. E eu vejo ela melhorando, foi para outro país e está super bem. Né? Os relatos que eu vejo, como eu vejo, ela está bem. Então ela, por exemplo, ela percebeu que ela tem que cultivar a felicidade dela, né? Ela era muito envolvida no âmbito familiar, sofria, se desequilibrava e percebeu que ela não tinha o que fazer. Algumas coisas a gente pode ajudar, mas é pontual, né? E ela foi cuidando da vida dela e tá bem, tá feliz. Então muita gente tem me procurado e isso tem sido marcante. Tem pessoas que eu atendo por vídeo. Até vídeo para fazer yoga? Não yoga, mas esse atendimento das pessoas, então tá. de eu passar a minha experiência, né? Legal, bacana. Estava sendo meio terapêutica a coisa, né? Então, tem o yoga terapia existe, não é? Interessante. E eu venho trabalhando esse yoga, vamos dizer, terapêutico, mais voltado nessa área emocional, que era que eu tenho experiência, né? Então eu coloco a prática de yoga eu vou linkando, né? A prática física, a parte respiratória e a parte de filosofia voltada àquela patologia, ou depressão, ou ansiedade. E os resultados têm sido muito legais, porque é uma junção, né? Às vezes o médico, o psicólogo e eu que sou meio prático, né? Da pessoa aprender a gerenciar aquela coisa bem prática. Então, era um sonho meu, porque aconteceu comigo, né? Essa junção da parte terapêutica comigo que é prática. Então agora eu acho legal passar isso para as pessoas e elas terem essa visão de que elas têm que ser responsáveis cada vez mais, né? Pela própria vida, né? Sim. Legal. Sim. Eu percebo a vitimização, né? A vitimização e talvez a cultura de entregar nas mãos do médico e do remédio a responsabilidade, né? Anderson, isso que você falou foi sensacional. Eu falo isso para muitos pacientes, falo muito, e o que você está falando só vem a confirmar isso que eu tenho trabalhado há décadas, né? Há muito tempo. Agora eu quero saber o seguinte, Anderson. Quais são as principais técnicas da yoga que ajudam e em quanto tempo as pessoas conseguem atingir um estado de plenitude? Como é que é isso? Alguns levam mais tempo, outros menos tempo. Quais são as principais técnicas que você trabalha com os seus alunos? Olha, importante frisar uma coisa. O aluno ele vai aproveitar bem a aula quando ele está bem. Se a pessoa chegar com uma depressão exacerbada ou principalmente chegar com níveis de euforia, ele não vai entender direito, não vai dar muito certo. Ele precisa de ter algo meio que básico para pelo menos ele estar bem. Então, na primeira prática, às vezes na primeira prática ele já vai sentir o seguinte, ele vai dormir melhor. Ele já vai sentir mais relaxado. Logo na primeira aula? Na primeira aula ele já vai sentir essa diferença. O ideal, tipo, eu tô com depressão, é fazer mais aulas durante a semana. Tipo, uma aula por semana, o efeito é pequeno. Se você faz 3, 4 aulas, você já tem um efeito bem melhor. Interessante. Bem melhor. Não tem um limite de aulas na semana, né? Olha, se você fizer de maneira suave, tranquila, às vezes até todo dia. E mesmo que você não faça aula, você pode fazer alguns exercícios bem legais para... Em casa mesmo. No seu caso. Tá. Então, quando você faz uma prática respiratória, você oxigena melhor. Oxigenou melhor,
O efeito, por exemplo, em cima de depressão já é maravilhoso. E já começa a sentir o efeito de estar mais desperto, ter mais disposição. Você tem sequências, tem posições que são estimulantes. Então, na minha prática, por exemplo, eu posso ver uma pessoa ou um grupo mais depressivo, mais letárgico, então você vai colocar posições estimulantes. Você pode colocar respirações, né, respiratórios estimulantes. E mesmo no relaxamento, no momento do relaxamento, você tem todos aqueles benefícios melhores assimilados. Então o relaxamento é para você assimilar aqueles benefícios também. Legal. Né? E ter aquela coisa de relaxar, de tirar a tensão. Porque a pessoa, quando tem essa tensão mental, ela joga no corpo a tensão dela. E é comum, né? Às vezes ela ter tique, algum tiquezinho nervoso, né? A língua mexe, a boca, ela mexe o ombro, e é tensão mental. Por exemplo, eu sentava e mexia muito minha perna ficava balançando o tempo todo. E eu percebi, depois de anos de prática, que não mexe mais. Relaxou. Na prática, você comentou das partes da prática, uma incrível meditação. Mas eu prefiro preparar o meu aluno. Quando eu sentir que ele está preparado, eu coloco em meditação. Por quê? É uma prática, parece que não, mas é uma prática muito forte. Se a pessoa tiver qualquer sintoma de psicose, ela não deve fazer. E eu recomendo também começar com pouquíssimo tempo e aumentando gradual. Entendi. Eu, por exemplo, eu não gostava de meditar. Eu já era praticamente professor e não meditava. E é legal estar aliado às duas coisas, né? Aí eu tive... É importante, na verdade. Então, o que aconteceu é que eu acabei indo num congresso sobre meditação. E depois de ouvir tanto sobre meditação, médicos falando, professores, aquela coisa toda, aí eu tomei, vamos dizer assim, um tapa na cara, né? Aí eu comecei a praticar de maneira séria, mas eu lembro que eu comecei com 3 minutos. Aí fui para 5, fui para 7, aí eu comecei num templo meditar, ficava 1 hora, 2 vezes por semana, e comecei a fazer 40 minutos regularmente, e tive efeitos maravilhosos. Acho que foi a melhor época Olha que incrível, da minha prática, foi quando eu tinha essa prática de meditação prolongada. Porque o sono melhorou, mesmo com a dosagem muito baixa de medicação, eu tinha uma qualidade de sono maravilhosa. Outro ponto, uma alegria, um bem-estar, uma relação boa familiar, que eu nunca tive igual. Então, até esse ano, eu quero voltar a praticar, porque eu fiz isso durante uns 2 anos e parei, talvez, há uns 2 anos. Eu medito 15, 20 minutos, mas já não tem tanto efeito. Para mim, 30, 40, 1 hora é o que vai me mexer, né? Entendi. E eu acho que a ida no templo também, eu participava no templo, isso também foi muito marcante para mim. Então, provavelmente eu esteja voltando a fazer isso, né? Mas você vê, é uma dedicação, né? Eu coloquei a minha saúde como uma coisa primordial na minha vida. Saúde física, mental, espiritual. É a primordial, porque sem ela, nada vai dar certo. Se eu colocar o meu trabalho em primeiro lugar e eu perder a saúde, eu perco o trabalho. Vamos puxar a orelha do povo aqui. Se eu colocar a minha família em primeiro lugar, se eu não estiver bem, eu posso perder minha família, eles não vão me aguentar. Isso eu falo para os meus filhos, para tudo. Então, quando eu coloco a minha saúde física e mental, espiritual em primeiro lugar, todo o resto dá certo. Então é a ordem das coisas, né? Eu coloquei isso em primeiro lugar e nunca me arrependi, nunca deu errado. Incrível. Porque a tua história mesmo é de superação, né, Anderson? Porque tantas internações que você teve, tanto que você já tomou de remédio, né? Na época, para você ter ideia, né? Eu tomava 10 comprimidos por dia. Meu Deus. Quando eu estava em crise. Então era muito triste, né? Eu perdi trabalho, perdi faculdade, perdi relacionamento, dinheiro, eu perdi tudo. Né? Então as crises, quando elas vinham, eu perdia tudo, eu ficava sem nada. E depois disso me dava uma tremenda depressão, porque ao perder tudo e você ficar lá de cama, era realmente muito triste. E assim, você não ter perspectiva, né? Era algo muito chocante. Então,
eu estando bem, eu conquistei tudo de novo, né? Então hoje eu tô casado, né? Eu tô há 22 anos com a mesma esposa. Sensacional. Eu tenho uma filha de 21 que já está na faculdade, eu que banco a faculdade. Eu tenho mais 2 filhas menores, eu tenho uma de 11 e uma de 8, né? Então só eu trabalho em casa, então tenho esposa, mas só eu trabalho, eu mantenho minha casa. A gente mora em casa própria, que eu comprei, tá tudo quitado, tudo pago. Então a gente tem uma qualidade de vida boa e foi tudo construído graças à minha saúde, né? Se eu não tivesse essa saúde, eu não ia conseguir. Nossa, sensacional. Então é algo assim que vai mexendo e inspirando, porque eu participava de um grupo de pessoas com o mesmo problema que eu. E assim, todo grupo aposentou. Todo grupo aposentou. E eu, por outro lado, eu tô há 15 anos, eu tenho uma empresa, né? Uma academia que eu dou aula há 15 anos. E eu nunca faltei por motivo de saúde. Eu nunca faltei por motivo de saúde. Eu não fiquei doente nesses 15 anos. Então é realmente assim, marcante, né? Esse cuidado e os resultados que ele tem dado, né? E eu perceber, assim, essa, vamos dizer assim, quase uma missão que eu venho tendo agora de orientar e mudar essa cultura que a gente tem, né? A cultura de vítima, né? E a cultura também de colocar outras coisas em primeiro lugar que não seja você mesmo, né? Eu sempre prego isso, Anderson, não é você em primeiro lugar. A gente tem o péssimo hábito de achar que os outros estão em primeiro lugar. Não é certo isso, né? Não é, porque o quanto você não se prejudica se você não está, como você mesmo falou, né? Quer dizer, se eu não estou bem, como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Como é que eu vou trabalhar? Porque a gente sabe que as doenças emocionais e mentais hoje estão entre as principais causas de afastamento no trabalho. Aí eu fico pensando o seguinte, como a técnica da yoga, as terapias alternativas e a yoga que a gente está falando aqui, ela é importante para esse desenvolvimento pessoal, né? Então eu percebo que ela se trouxe um desenvolvimento pessoal incrível, que a tua história é de superação, né? A tua história é de superação. E o que a prática da meditação, a prática das técnicas de yoga, gente, deixa eu dar, é o seguinte, antes da gente gravar aqui, eu estava assistindo ele fazer, ele se fazendo a aula de meditação, ele praticando. A prática de yoga, né? A prática de yoga, desculpa. Gente, é incrível as posições que esse homem faz. Eu falei, gente do céu, um dia eu quero chegar a fazer as posições que ele fez, porque é de um equilíbrio absurdo. E porque ele falou, isso é pouco ainda. Eu falei, não, eu tenho certeza que é pouco, mas é de um equilíbrio absurdo. Eu nunca vi uma pessoa na minha frente fazer a posição que você fez. Nós vamos colocar aqui para vocês verem. É sensacional. Eu tirei N fotos. E a dedicação dele lecionando com 2 alunas aqui, e o quanto o grau de concentração até para lecionar, o quanto é incrível que a pessoa atinge, e que quantos anos você não está praticando, né, a yoga em paralelo à meditação, para você chegar no nível que você chegou. Se a gente tivesse mais possibilidades de ampliar isso, que é o que a gente está procurando fazer agora, quantos equilíbrios a gente não teria mais na sociedade em geral? É verdade. É verdade. E tem coisas, né, que aconteceram comigo que nem nos meus sonhos mais loucos eu conseguiria imaginar, né? Uma é autoestima. Eu tinha autoestima péssima, porque eu ganhei muito peso, fiquei muito tempo parado, né, com essas doenças, essa coisa toda. E hoje, vendo o meu corpo, eu tô com quase 50, tô 47 agora, e vendo o meu corpo ainda fazendo tudo isso, né, o corpo fazendo tudo isso, é maravilhoso. Eu, durante muito tempo, estudei sozinho, e hoje, por exemplo, em inglês, eu aprendi quase tudo sozinho. Eu tô quase que fluente, eu falo bem, entendo bem, assisto vídeos, faço cursos em inglês por dedicação, né? Outra coisa, eu venho dando agora workshops, né? Workshops, e talvez até vou começar a dar cursos mesmo
para auxílio mesmo das pessoas, né? E das coisas mais incríveis que aconteceu foi dar o curso no workshop, dentro de uma faculdade de medicina, para os alunos de medicina. Olha, que incrível isso. É como um cara, né, que passou pelo que eu passei, foi dar a aula, né, para os alunos de medicina. É. Incrível. E assim, na minha aula, hoje eu dou aula, tem muito médico, já veio psiquiatra fazer aula comigo, como aluno, professores de universidade, e me elogiam, e é aquela coisa maravilhosa, e eu tenho um sonho muito grande, porque eu vejo pessoas realmente maravilhosas e que a doença vence. O que tem de gente maravilhosa sendo vencida pela doença é impressionante. É um absurdo. É absurdo. Então a minha vontade é dar auxílio e mudar a cultura, né, para que tanta gente boa, né, possa se recuperar, ter uma excelente qualidade de vida e também fazer algo de bom para os outros, né, porque a minha felicidade hoje, uma das coisas mais gostosas da minha vida é a minha ação, né, o meu trabalho com fazer a vida do outro melhor, né? Então eu acho até que a maneira de ajudar verdadeira talvez seja essa, né? Não ajudar quem eu quero, por exemplo. Mas a pessoa que eu quero ajudar, eu não posso. Mas tem pessoas que eu posso ajudar. Então tem muita gente que eu posso ajudar. Então às vezes não é o que eu quero, a pessoa que eu quero que eu ajudo, é a pessoa que eu posso, né? Às vezes aquela pessoa que eu não conheço direito, uma pessoa que aparece, pessoa de longe, essa pessoa às vezes eu vou conseguir ajudar. Infelizmente aquela pessoa que está ali do seu lado, ela não vai abrir o canal e não vai ser possível, né? Então é triste por um lado, mas num determinado momento, né, vai ser natural, às vezes aquela pessoa que está ali do lado, no momento correto, aí você vai conseguir ajudar também. Ou às vezes o seu próprio exemplo, né? O seu próprio exemplo, às vezes você acha que não está ajudando, mas está também. Sim. E só pelo fato da gente estar bem, as pessoas no entorno da família já estão sendo beneficiadas, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida. Gente, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu achei incrível, o Anderson é um cara incrível, a gente já vem conversando há algum tempo, foi por isso que eu resolvi gravar e ele gentilmente cedeu esse bate-papo aqui com a gente. E Anderson, é uma lição de vida. Obrigado. Não, é uma lição de vida, assim, é incrível. E eu quero que vocês reflitam em cima de tudo que ele falou, porque tem muita mensagem aí que vocês podem fazer uma reflexão para a vida de vocês. E Anderson, para a gente finalizar, temos um minutinho. Uma mensagem para as pessoas que você acha que é legal transmitir para elas nesse momento. E se você quiser passar algum contato para as pessoas falarem com você. Tá. Um minutinho. Existe o mundo interno e o mundo externo. Então o mundo externo, ele muitas vezes ele depende do mundo interno, né? E a gente está o tempo todo querendo mudar o mundo externo. Então eu queria que vocês voltassem e mudassem primeiro o mundo interno e fossem menos afetados pelo mundo externo. Então o mundo externo ele sempre vai depender muito desse mundo interno. Então tá aí a mensagem para vocês. Eu dou aula aqui em São Bernardo, né? Na região aqui do Parque da Kennedy e aqui perto do Fórum. O telefone eu não sei se você vai colocar em algum lugar. A gente pode colocar, se você permitir, a gente coloca o seu telefone. Coloca o telefone e dou aula particular. Muitas pessoas vão me procurar por yoga terapêutico, personal, também eu dou. Dou aula na Vila Mariana, numa academia chamada Planet. Dou aula na Praça da Árvore também, num estúdio chamado Marra. E aulas particulares também na região da Vila Mariana e da Saúde em São Paulo. Namastê, muito obrigado, foi um prazer enorme. Prazer é todo nosso, Anderson. Tudo de bom, querido. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Tchau, gente, tchau. Uma lição de vida. Então é isso aí. Nós vamos fazer mais ainda, nós vamos gravar mais um monte de coisa aqui ainda. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus, mais uma vez obrigado pela audiência e até a próxima, se assim permitir. Muito bem, isso aí foi a entrevista do Dr. Nelson com o professor de yoga Anderson, que é uma lição de vida e tanto, viu? Mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando na Creative TV Internacional, nos Estados Unidos, no Canadá, também Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, deixa eu me ver aqui, Portugal também nos acompanhando, Moçambique, Angola, obrigado pessoal.
E aqui no Brasil, deixa-me ver quem está nos acompanhando aqui no Brasil, você que nos acompanha agora, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, obrigado pessoal que nos acompanha, Brasília, Goiânia também, obrigado pessoal, viu, pelo seu carinho aqui pela Creativo TV Brasil e também pela Creativo TV Internacional. Bom, doutor Nelson, a gente vai, eu achei interessantíssimo, né, essa questão dessa junção, né, ele conseguiu, o professor Anderson conseguiu superar uma dificuldade interna por meio aí da prática, né, da yoga. Que coisa mais interessante. É verdade, Zanderrio, é uma lição de vida realmente. Vocês perceberam como foi a dificuldade dele, mas ao mesmo tempo ele nunca desistiu, né? Então significa que é possível superar, sim, e é uma coisa que eu vivo pregando, né? Sempre buscando alternativas para poder sair daquela questão que você está vivendo, né? Alternativas hoje em dia não faltam, porque a gente vive num mundo tão louco, né, de tanta correria, que a gente não percebe nisso, né? Então o Anderson é sensacional, e ele até me cedeu o livro, vou até colocar aqui para vocês darem uma olhada, que esse é o livro que ele comentou, que ele lançou, né, que ele veio depois autografou para mim também, e está aqui também, né, o autógrafo dele, e eu tirei muitas lições disso daí, como eu quero que o telespectador também tire, o quanto é importante, no final, a fala dele, né, cuidar primeiro do seu interior e cuidado com o exterior, porque o exterior nos influencia tanto que a gente acaba esquecendo de olhar para dentro da gente. E aí fica essa reflexão para todo mundo aqui, que eu tenho certeza que vai causar isso em todo mundo que está assistindo a gente no Brasil e aqui fora também. Exatamente. Agora vamos mostrar também, enquanto a gente vai comentando aí, ele fez uma demonstração também de yoga lá na praça, que, incrível. Falar nisso, doutor Nelson, eu adorei a gravação desse programa na praça, ficou uma imagem maravilhosa, tem um pouquinho de ruído por causa das cigarras, né? As cigarras capricharam mesmo na presença aí, viu? Com certeza. E aí, vamos exibir aí, Israel, algumas imagens do Anderson fazendo a prática da yoga lá na praça, e aí o pessoal participa também, né? Acho que é bem interessante. Quem não pratica, eu acho que quando passa na praça e vê ele ali, né? Deve ser bem interessante, né? A pessoa fica curiosa para olhar. É verdade, é verdade. E as pessoas ficam olhando mesmo e ficam observando. Até ficaram pessoas incríveis, até temos um pouquinho de telespectadores, pessoas assistindo a nossa entrevista ali, foi bem legal também. Ah, muito legal mesmo, muito legal. Mas a prática da yoga, aliada à psicologia nos tempos de hoje, né? Que coisa, que mão lavando a outra, né? Que junção maravilhosa aí. É verdade. É verdade porque você percebe que é uma doença em que, se antes ele tomava 10 medicamentos psiquiátricos, hoje ele toma a mínima das mínimas dosagens, que é uma manutenção obrigatória. Então você percebe como o psicológico dele melhorou. Ele está mais feliz, ele está mais alegre, ele tem uma família muito bonita, eu conheci a família dele, e hoje ele transmite todas essas informações baseado na experiência dele com uma doença psiquiátrica instalada. Então ele também passou com depressão, ele também passou por um quadro muito sério, e que quando ele se deu conta do que ele estava fazendo com a vida dele, ele foi conhecer a yoga, ele falou, opa, é esse o caminho. Da mesma forma, Janderrier, outras técnicas alternativas também estão aliadas hoje à psicologia para poder proporcionar uma completa saúde mental e emocional para a pessoa, entendeu? Hoje existe uma diversidade, uma gama de opções muito grande de técnicas, inclusive a barra de Access, que é o que eu pratico também, o que eu também faço para os meus pacientes, que proporciona uma qualidade de vida para as pessoas. Então hoje, aliada lógico, foi o que eu falei, né, a gente não desconsidera a medicação psiquiátrica, tá? Muito pelo contrário, ela é necessária sim, mas se você consegue aliar a medicação, a psicoterapia, como a técnica alternativa ou atividade física, que também
tem uma questão psicológica muito forte em termos de benefício, poxa, é tudo de bom, entendeu? É tudo de bom. E eu prego muito isso no meu trabalho com meus pacientes, em palestras que eu faço, né, agora aqui no programa com vocês também. Pratiquem alguma alternativa, né, procurem alguma atividade física, técnicas alternativas, porque só vai trazer benefícios. E veja, não é caro não, tá? Tem gente que fala, mas é caro, tem que pagar e tal. Não, não é caro não. Você pesquisando um profissional habilitado, que leva um trabalho a sério, que faz um trabalho sério, às vezes até gratuito, existem unidades de saúde em São Paulo, que até tem algumas terapias alternativas gratuitas também, então não é uma questão que às vezes por uma questão de bolso que vai impedir você de praticar atividade. Exato, doutor Nelson, é muito interessante, realmente. E eu acho interessante, a yoga, ela transmite uma paz tão grande, né? As pessoas que estão ali praticando, você te vê que elas estão centradas, a gente vê pelas imagens aí, ficam centradas num ponto específico, você vê, no meio de uma agitação inteira, em grandes cidades, por exemplo, tem gente ali parada, praticando, né? Ficam no estado de espírito e de paz na sua mente gigantesca, né? Sim, sim. Você esvazia sua mente, né? Exatamente. Você esvazia completamente sua mente e consegue fazer aí essas posições que eu fico impressionado. Olha só o que o homem está fazendo. Pois é isso que eu fico observando. É isso que eu fico observando aqui. Eu não me vejo nessa situação, mas assim, nada que uma prática não resolva, né, doutor Nelson? Com certeza, né? Eu acho que é tudo uma questão de prática, é tudo uma questão de criar um novo hábito. Vocês vão perceber pelas imagens que vocês estão vendo do Anderson praticando a yoga, que conforme você vai fazendo a prática, que você vai se habilitando na yoga, você estabelece uma conexão consigo mesmo, onde você consegue equilibrar equilíbrio, força e concentração. E isso, para o ser humano, hoje em dia, é extremamente importante, porque a gente vive num mundo muito acelerado. E isso te traz um benefício todos os dias, quando você está no seu trabalho, você está na sua casa, você está com a sua família, você está no trânsito, que você não vai querer brigar no trânsito. Verdade. Entendeu? É só a gente se praticar um pouco de contorcionismo, como eu falei para você no último programa, se permitir fazer, que isso vai te trazer um benefício, e a tua ansiedade vai diminuir, tua depressão vai te diminuir. Olha, não tem o que falar que não vai diminuir. É só olhar o que o homem está fazendo. É o homem borracha, que eu fico impressionado aqui. É tudo questão de prática, né? O tempo que ele pratica a yoga é uma coisa incrível. Olha só que coisa. Isso deve promover um relaxamento tão grande na pessoa, relaxamento, uma tranquilidade. Isso no meio urbano, né? É interessante, vale salientar isso. Isso foi aí numa praça em São Bernardo do Campo, não é isso? Isso, em São Bernardo do Campo, onde a gente gravou a entrevista. E essas imagens foi antes da gente gravar a entrevista. Porque quando eu cheguei, ele já estava fazendo as aulas, eu só pedi uma autorização rapidinha para ele. E aí ele permitiu que eu gravasse, aliás, muito gentilmente, novamente. E aí eu fui gravando esses minutinhos antes da gente começar a entrevista, e você percebeu que ele é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa serena, né? E olha lá, olha a postura aqui que ele está fazendo, olha lá. Então você ficar com um pé e você esticar um braço, levantar outro, e tem uma parte que eu fiquei assim, boquiaberto, que ele tem uma postura que acredito que é nesse vídeo que vai passar, a junção do equilíbrio da concentração com a força do corpo. É impressionante que só com muita dedicação, com muita prática, com muita vontade mesmo de praticar, e o amor que ele faz isso, é uma coisa impressionante. É muito bom mesmo. Ele colocou um colchãozinho ali, né, no chão, que é para não poder pôr o pé no chão livre ali, entendeu?
Isso foi apenas uma parte que a gente gravou, né? Porque se eu fosse gravar lá o tempo todo que ele ficou fazendo a yoga, ficaria pelo menos mais uns 20 minutos. Então tudo isso que a gente está passando foi em média 20 minutos, meia hora mais ou menos, e eu peguei um trechinho para selecionar para o telespectador aqui assistir e pegar o gosto também, né? Para pegar o gostinho e praticar lá para ver se consegue também buscar uma solução até para o seu problema pessoal, muitas vezes que isso vai te ajudar, entendeu? Eu tô rindo aqui porque eu acho que é isso que eu vou reservar, colocar aqui uma sala de yoga para os funcionários da Criative. É verdade. Tem dia que é muita correria aqui, o pessoal precisa ficar zoom. É muito bom. Nessa vida corrida é muito interessante. Então, você que está nos acompanhando aí, procure se aprimorar. Se você não conhece, procure. A partir daqui você já tem um leque muito grande para conhecer um pouco mais sobre essa prática, que é milenar. E também a você que está aí nos grandes centros, sempre tem as academias, né? Elas abriram muito espaço assim hoje em dia, né? Sim, abriram. E nas cidades do interior, como é aqui, o Dr. Nelson falou sobre a barra de Axis, aqui já existe um espaço terapêutico que promove a barra de Axis. Sensacional, muito bom. Justamente, tem muita gente que pratica, amigos meus mesmo fazem terapias através da barra de Axis. E não duvido que dentro de um tempo apareçam estúdios que promovam o yoga. Ou seja, aquela questão, né, a forma de se falar em bem-estar da mente e bem-estar do corpo e a paz interior, para que possa externar esse momento de tranquilidade por exterior, nesse mundo frenético que a gente vive, está se abrangindo cada vez mais. Hoje em dia as coisas estão muito mais acessíveis, né? E não é porque você pode estar em São Paulo, você pode estar em João Pessoa, você pode estar em Picuí, mas você vai conseguir um espaço terapêutico que possa fazer isso. E também as pessoas estão procurando se informar mais em relação a isso, né? Não restam dúvidas, né? Disso tudo. Não, sem dúvida. É muito bom. Tanto que ele leciona nos lugares mais movimentados de São Paulo, né? A escola onde ele leciona. Então você está ali numa sala fechada e todo barulhão lá fora e você se desliga do mundo. É verdade, eu imagino. Então é isso que eu vou promover aqui. Atenção, Israel. Eu não consigo fazer isso porque eu estou um pouquinho acima do peso. Israel, ele já é bem no nível do peso, ele é bem magrinho, o nosso diretor de imagens, e praticamente todos os outros funcionários da Criative. Então, já vou reservar o espaço aqui para eles ficarem lá. Antes dos programas iniciarem, zoom, e vai uma posição para lá, outra posição para cá. É verdade. Põe uma música ambiente, vai ajudar muito. Vai sim. Bom, doutor Nelson, então, a gente brinca aqui, mas olha, pesquisa, gente, é muito bom o tema, muito bom essa prática milenar, é incrível. Bom, doutor Nelson, a gente se encontra daqui a 15 dias, então, no programa, né? Exatamente, André. Daqui a 15 dias o programa vai ser mais do que especial. Nós vamos falar sobre religião e depressão. Religião e depressão? Isso, espiritualidade, religião e depressão. Muito bom, então você aí prepare-se para um tema bem especial também. Um abraço aqui a Guia Dantas, Suerton, a você que está nos acompanhando através das várias plataformas de transmissão da Criative TV Brasil. Deixa eu mandar aqui só um último alô para o pessoal que nos acompanha. Só lembrando, o programa tem reprises na programação on demand da Criative TV, na rede de sites parceiros também, e através, é claro, fica disponível a live no Facebook da Criative TV São Paulo, da Criative TV Brasil, e lá no canal do YouTube do Dr. Nelson. É só você ir lá e acessar, que daqui a pouco esse programa é postado lá, né, Dr. Nelson? Exatamente, daqui a alguns minutinhos já vai estar lá. Exatamente, olha, o pessoal nos acompanhando agora, Pernambuco, lá em São Paulo também, Rio Grande do Norte, Ceará, obrigado pessoal. Muita gente nos acompanhando em vários pontos do Brasil, aqui Bahia, Rio de Janeiro, praticamente todos os estados brasileiros nos acompanhando agora pela Criative TV Brasil. Obrigado, doutor Nelson, até daqui a 15 dias. Obrigado, Janderê, obrigado a também aos telespectadores. Fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima. Muito bem, a todos um forte abraço.
e daqui a 15 dias nos encontramos novamente com esse programa que está conquistando adeptos em todo o Brasil. Tchau, pessoal!